Priscila também, o vereador Cristina aqui comigo. Eu vi na pauta de hoje. A pauta de ontem, né? Que virou hoje. Sessão de uso, que eu entendi, ele está liberando algumas áreas de serviço, mas eu acho que o projeto tem que vir da prefeitura, individualmente. Eu acho que nós temos que fazer análise individualmente cada área. Da forma que está aí, eu não sei se vai ser bom tanto para a prefeitura como para a Câmara. A Câmara vai dar cheque branco para fazer essas sessões. Então eu queria fazer um voto separado pela manutenção do veto. Vossa Excelência se dispõe a fazer esse voto, vereador? Sim. Em votação. Posso falar as razões do meu voto? Por favor, vereadora Priscila, com a palavra. Bom dia a todos. Porque conversei bastante com a minha assessoria a respeito desse projeto. Ele segue já, assim, basicamente as mesmas diretrizes da lei nacional, Então, não traz, assim, grandes modificações, não traz prejuízo para a prefeitura ou para a Câmara. Ele já basicamente só está trazendo para o âmbito do município as razões e as mesmas do âmbito nacional. Questão de ordem. Vereadora Priscila, eu até ia me referir à senhora no segundo projeto, minha irmã, minha amiga, pessoa pela qual eu passei a gostar muito, mas infelizmente as pequenas modificações que traz nesse projeto aqui, ela tira a prerrogativa dessa casa, ela dá a liberdade para que a prefeitura, e seja lá quem for seu gestor, possa fazer isso por decreto, por livre e espontânea vontade, sem que nós possamos avaliar aqui nessa casa. Então, eu vou acompanhar o voto do vereador Wellington Peixoto. Bom dia a todas e todos, Eu vejo essa questão de patrimônio tão complexa nessas visitas que a gente tem feito nas unidades de saúde, e ontem nós completamos 75 visitas. É tão absurdo a incapacidade do município em resolver patrimônio, principalmente móvel. Todas as unidades cheio de móvel, literalmente. Cadeira, mesa, armário, sem nenhum uso, nos cantos das unidades, no fundo das unidades, acumulando lixo. É um crime sanitário, porque você traz ali barata, escorpião, rato, e normalmente estão nas unidades de saúde e nas unidades escolares. Aqui na Câmara a gente tinha também um depósito, logo que eu cheguei a essa casa, ali perto da TV Câmara, que a gente conseguiu, à época, desativar. Nós tivemos 2 mortes aqui por dengue,
e foi de muito apelo aí até conseguir tirar. Então, nós precisamos dar destino. Eu, particularmente, prezo pela nossa atuação e acho que os projetos têm que passar por essa casa. Se há esse apontamento de que o projeto tira a nossa autonomia, eu vou votar contra. Agora, que nós precisamos pensar aí como fazer para reaproveitar esses móveis, uma oficina de reaproveitamento, não é possível que continue esse acúmulo de lixo, literalmente, e o que não é lixo acaba virando, porque fica ali acumulado jogando coisa em cima. Então, é inoperante o que a gente assiste. Posso dar um pitacozinho, minha querida? Já dando? Doutora Cristina, eu tenho um guarda-roupa do meu tempo de solteiro. Está lá, apodreceu aquelas tabinhas do fundo, nas laterais, mas está lá o esqueleto, todo mundo quer comprar. Quer fazer uma cristaleira, eu vou arrumar, vou botar na minha casa o meu guarda-roupa e minha cama de solteiro. Isso tem muitos anos. E por incrível que pareça, eu tenho uma cama, há 35 anos, nunca troquei minha cama de casal. Eu troquei vários colchões, uma cama não. Então, quer dizer, tem móveis que se você dá uma geralzinha nele, ele fica lindo, maravilhoso. Eu não sei o que está acontecendo. Eu nunca vi jogar tanto sofá velho fora, não é tão velho assim. Eu tenho um sofá desde que eu casei, de 3 em 3 anos eu troco o forro do sofá. Parece que o povo tem dinheiro para jogar no mato. Então, quer dizer, eu acho que a prefeitura tinha que ter um departamento, esse catatreco, e de uma reciclagem para a reforma desses móveis e dar sustentação para quem trabalha, doutora Cristina. É muito fácil ficar jogando as coisas fora, mas é necessário que nós... É o que a senhora falou. Tem muitos móveis da prefeitura, inclusive a própria Câmara Municipal aqui, que deveria fazer uma reciclagem e realmente poder aproveitar esses móveis. Eu acho que eu vou acompanhar o Zander. Como é que é o seu voto, Zander? Eu vou com voto separado, Cléber. Então eu vou votar em plenário. Em votação, votei em separado do vereador Wellington Peixoto pela manutenção. Alô? Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, votei em separado do vereador Wellington Peixoto pela manutenção do veto. Próximo projeto de lei complementar número 024 de 2019, de autoria do vereador Zander Fábio, que acrescenta a linha J ao parágrafo 10 do artigo 126 da lei complementar número 011 de 92, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos. O parecer jurídico é pela inconstitucionalidade. O relatório da vereadora Priscila TJ foi pela rejeição do texto e do seu substitutivo. Em discussão. Eu quero discutir. Vereador Zander. Bom, eu também, se pudesse ter a oportunidade de pedir para algum companheiro fazer um voto em separado, vereadora Priscila, porque nós temos que tomar muito cuidado com a assessoria. Bom dia. Esse projeto aqui, vereadora doutora Cristina, nós sabemos, Vossa Excelência tem lá o seu cãozinho, porque um dia desses eu estava lá no Bicho Mimado e o Helenilson disse que foi lá, inclusive deixou o cachorrinho da senhora lá, que a senhora tinha deixado até a porta aberta para ele entrar. Então, muitas vezes, nós temos a condição, e hoje o animal é um ente querido. A gente não trata animal como gente, a gente trata animal como um ser da família, um integrante da família. E o que eu estou pedindo aqui é o que já acontece em todas as cidades e estados nos Estados Unidos e em 2 capitais aqui no Brasil, que é o direito da pessoa ter um atestado de acompanhante quando ela leva um animal em estado grave para o médico veterinário. O animal não dá conta de pegar um ônibus, um táxi, um Uber e ir para o hospital. Então, ela precisa da pessoa, que é o seu tutor, poder levar. Então, vereadora Priscila, eu sinto pelo relatório de Vossa Excelência, porque muitas vezes o parecer jurídico da nossa procuradoria, ele é... Tem um nome correto? Como é que é? Técnico. Não é nem técnico, ele é um auxílio que ele dá, ele é uma recomendação. Né? Ele não quer dizer que nós, muito pelo contrário, quem está aqui para legislar somos nós. Se eles quiserem legislar, eles têm que disputar a eleição. Agora, dia 15 de outubro, se eles estiverem filiados, eles têm chance.
Então, eu queria, se possível, pedir para um companheiro fazer um voto em separado, e se não, nenhum companheiro puder fazer isso em prol dos animais, para que nós possamos votar contra o relatório da vereadora Priscila. Com todo respeito, a Priscila é uma amada, uma das poucas e boas amigas que eu tenho aqui. Eu gostaria de só pedir para a vereadora Sabrina, presidente da CCJ, fazer a leitura do que acresce o artigo. Eu também concordo, hoje há muita dificuldade em se tratar de um animal, e às vezes, vereador Zander, ainda não é pacificado esse cuidado com os animais. Às vezes você consegue alguém para levar uma pessoa, mas não consegue alguém para levar um animal, né? E também tem que ser aplicado de uma maneira correta, né? Eu gostaria de verificar que eu não analisei o projeto, né? A leitura. Bom, a lei que o vereador Zander Fábio modificou foi a lei que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos. No artigo 126 determina, além das ausências ao serviço previstas no artigo 124 desta lei, são consideradas como de efetivo exercício o afastamento em virtude de. O vereador Zander acrescentou inciso 10, licença e a linha J para acompanhar animal doméstico em consulta veterinária. Foram essas as alterações. E uma parte, eu posso até explicar bem para a senhora o que eu peço. Depois o vereador Zander modificou o projeto dele, apresentou uma emenda substitutiva, falando que é para acompanhar animal doméstico em consulta veterinária de emergência. Exatamente, é porque no primeiro momento falava que era para acompanhar até o médico, em qualquer situação, e também ficou meio abstrato. No segundo momento, eu coloquei emergência, porque pode ser o animal que está morrendo, a pessoa está sozinha em casa. Então, o Estatuto do Servidor fala que o servidor pode ser penalizado e até demitido sobre a não ser que tenha alguns aspectos. Atestado de doença, atestado de acompanhante para incapaz, atestado de acompanhante para pai, mãe ou qualquer papapá, e eu acrescentei apenas o atestado do acompanhamento do animal. Aí você chega lá e olha para ver se vai ter sessão, eles não avisou nada. Alô? Você vai lá na cama? Ele esquece, o microfone é aberto. Vereador Divino, desliga seu microfone, por favor. Vereador Zander, eu concordo com o direcionamento do projeto. A única coisa que me preocupa é a comprovação de que o animal... Não estou discutindo o mérito, eu acho que hoje, de fato, é difícil quem não tenha um animal doméstico e que tenha ele como um integrante, de fato, da família. Eu acho que não dá para confundir gente é gente, animal é animal, mas há hoje uma integralidade, inclusive vários trabalhos. Eu trabalhei numa linha de pesquisa que avaliava a melhora do doente com a presença do animal, e realmente são fatos comprovados. Hoje nós temos cão-guias também para vários distúrbios emocionais e também para as pessoas cegas. As pessoas que têm epilepsia, hoje, algumas conseguem ter esse animal que controla a crise, controla aquele momento de tanto desespero. Então, eu concordo, a minha única preocupação é como a pessoa comprova que o animal é dela. Teria alguma documentação, teria... porque, assim, também a gente sabe da farsa dos atestados, e aí eu estou falando de todo mundo, não estou falando de uma pessoa, nem de um serviço específico. Então... minha única preocupação é abrir brecha para que pessoas façam mau uso da lei. Mas eu concordo, estou disposta a fazer um relatório em separado, mas eu gostaria de entender se há essa segurança para documental, né? Certo, exatamente. A pessoa, o comprovante é o atestado que vai ser emitido do laudo do animal pelo veterinário. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu cheguei no meu gabinete depois da volta do recesso e eu me encontrei com 4 pessoas, 3 que são acima de 60 anos, o nosso decreto aqui permite que eles trabalhem remotamente, e outras 3 que estão suspeitas de Covid. Atestado. Eu não sou polícia, não sou
os meus atestados em dias normais de funcionários meus, vereador Paulo Magalhães, qualquer atestado que chegue até minhas mãos, eu mando um carimbo com meu nome nele ao RH para testar a veracidade. Não sou eu que tenho que ligar no médico, que tem que... Né? E isso vai valer aí também. As normas são as mesmas, o mesmo direito que, em tese, que eu estou dando para uma pessoa que leva uma pessoa ou que passa mal para levar um atestado junto ao serviço público, eu estou dando ele como acompanhante de um incapaz, que, na minha opinião, é o animal. Então, o próprio laudo, junto com esse atestado, ele vai garantir, né? E é claro que fraude a pessoa pode fazer em qualquer lugar. Eu não acredito que uma pessoa vá matar serviço, ir num médico veterinário, e o médico veterinário vai dar um atestado de que ela teve lá, de que ela levou um animal lá, e, né? Essa brecha aí a gente não pode, essa investigação e essa solicitação, ela é pós o acontecido, mas ela dá todas as garantias de segurança, sim. Não, até eu não estou colocando em xeque aí o profissional da veterinária, porque eles têm um juramento, a gente quer crer que a pessoa tenha lealdade e respeito, né, ao seu próprio juramento. Minha questão é assim, o veterinário entender que aquele animal é daquela pessoa, entende? Assim, eu poderia assumir a posse, assim, são suposições, não, mas eu só perguntando se há uma garantia de que a propriedade, a relação, né, difícil demais de se fazer isso. Ninguém garante que a mãe que você leva no médico num dia que você pega um atestado de acompanhante, que dá direito de você matar o serviço, estava doente. Né? Então eu posso deixar minha mãe lá em casa. Eu já vi muita gente, principalmente no passado recente, aqui no passado recente tinha não vereadores, mas eu conhecia deputados que tinham maquininha de check-in em casa. Então, vereador Paulo Magalhães, essa garantia a gente não pode ter. Aliás, eu acho que se a pessoa pegar um animal na rua e levar e ter o atestado, ela está fazendo melhor do que se ela tivesse um animalzinho em casa. Mas, enfim, entenda a preocupação da senhora. O que eu estou querendo fazer é regulamentar o que é correto. Né? As fraudes, as questões que porventura venham a acontecer, elas têm que ser tratadas com os mesmos rigores que são tratadas as que acontecem hoje com uma pessoa capaz. Eu quero dar um pitacozinho, posso? Eu me disponho a fazer o relatório em separado enquanto o vereador Paulo Magalhães se manifesta. Eu estou aqui, vou completar 8 anos. Sou o primeiro a chegar, nunca faltei uma sessão. E sempre falo para os meus funcionários, no dia que vocês veem o doente com atestado, vocês pegam atestado. Porque atestado, tem pessoas que gostam de atestado, doutora Cristina, eles pagam para ter um atestado. Vai no médico sem precisão para ter um atestado. Então, de forma que eu acho que a matéria do Zander é de suma importância, porque hoje, no momento que nós vivemos, o cachorro hoje está sendo considerado uma pessoa humana dentro da casa. Hoje, quem não tem filho, tem um cachorro, é a mesma coisa de ter filho. Hoje, como a gente sempre tem dito isso, o cachorro ainda continua sendo o melhor amigo do homem. O telefone meu hoje está com a zorra total. Então, de forma que eu vou botar, no plenário, eu vou botar para você, viu, Zana? O projeto, para mim, é de suma importância. Em nome dos animais aí, que hoje tem um apelo muito grande, e são companhias de fato, né? A gente vai fazer esse voto em separado. Bom, em votação, vereador Wellington com a palavra. Só em relação à questão de atestado, se você chegar num posto de saúde e falar que teve contato com alguém com Covid, você pega 5 dias, por suspeito. Só chegar e falar. Então, o que está tendo de atestado falso aí, não está com... Pode, independente disso aí, é a questão policial, seja. Vereador Wellington, eu tive fazendo visitas, assim como a doutora Cristina, o difícil é você chegar na unidade de saúde e ter médico para atender, né? Mas para emitir atestado, mas vamos lá. Próximo, em votação, voto em separado a vereadora doutora Cristina pela aprovação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, voto em separado a doutora Cristina. Próximo projeto de lei, número 217, de 2018, de autoria do vereador Cabucena, que dispõe sobre o acompanhamento escolar por alunos em tratamentos de doenças crônicas. O parecer jurídico foi pela rejeição da assessoria jurídica. O voto da relatora, vereadora Tatiana Lemos, foi pela aprovação
das emendas aditivas contidas nas páginas 67 e 68. Em discussão. Palavra sua, vereador. Bom dia, nobres pares, vereadores presentes e vereadores de forma remota. Bom dia, líder. Melhorou, líder? Tô bem, graças a Deus. Beleza. Olha, esse projeto foi um projeto que nós apresentamos e que deu muita discussão justamente porque se dizem em todas as falas, quando vai falar de criança, que ela é o futuro do nosso país. O futuro da nossa cidade, da nossa capital, ou seja, o nosso futuro. E nós sabemos que tem muitas crianças que têm doenças crônicas, doutora Cristina, senhora que é da área da saúde, e que, muitas das vezes, fazendo aqui um paralelo com os cachorrinhos que o Zander defende, tem muitas crianças que vão para o hospital e que estão sem o seu cachorrinho e que chora para ver o cachorrinho. E esse cachorrinho vai fazer o que com ele? Vai dar uma animada no tratamento desta criança. Não só criança, como velho também. E isso serve para todos nós. E seria a criança diferente na atenção? A educação, vereadores que estão de forma remota, Tatiana Lemos, obrigado pelo relatório, Divino Rodrigues, Leia Clébia. E mais especial ainda o líder do prefeito, que vai fazer com que esse projeto seja atendido pelo prefeito Íris, Priscila TJ. Não, parte. As crianças precisam de apoio em todas as áreas, e mais especial ainda na educação. Nós temos muitas crianças que ficam lá 3, 4, 5, até 1 ano no hospital, por causa da doença crônica. E aí, a criança vai levar o prejuízo? Vai levar o prejuízo? Não. Então, esse projeto que nós estamos apresentando e solicitando de todos os vereadores, Paulo Magalhães, Zander Fábio, a nossa presidente, Sabrina Garcês, doutora Cristina, Priscila TJ, o Hélio Peixoto, Leia Clébia, Tatiana Lemos, Divino Rodrigues, gostaria muito que os senhores e senhoras focassem na ajuda às nossas crianças. Uma parte ao vereador Zander. Bom, primeiro te parabenizar. Minha mãe foi professora do ensino especial no Estado durante 25 anos, Cristina. Então, é professora aposentada tanto no Estado quanto na Prefeitura, como P2. E minha mãe dava aula no Estado para crianças com todos os tipos de dificuldade, o ensino especial, com todas as dificuldades que o Estado tinha. E garanto que, na época da minha mãe, essas pessoas eram mais assistidas no governo do Ari Valadão, no governo dessa turma aí que é mais antiga. Então, o projeto de Vossa Excelência é muito inteligente. Nós já temos uma lei, hoje, de minha autoria, do vereador Romário Policarpo, que autoriza, até em hospitais, não aquela visita de animais sociais, e aquela também, né, de ONGs, mas do animal da pessoa, devidamente vermifugado, vacinado. Uma lei sancionada, é lei na nossa capital. Hoje, se uma criança estiver em tratamento, ou um adulto, ou um idoso, qualquer pessoa, ela pode receber a visita lá do seu animalzinho de estimação. Quando eu vou na casa lá do Paulo, porque nós lá do Setor Pedro, nós é unido. Mas, porque quando eu vou na casa do Paulo, eu vejo a alegria dos cachorrinhos dele quando ele chega lá, e quando eu chego na minha, eu chego no meu abrigo. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Vossa Excelência não vai ter meu voto. Existem diferenças aqui na Câmara, do vereador que vota e do vereador que trabalha para a matéria ser aprovada. Eu vou trabalhar para a matéria do senhor ser aprovada. Também, aí pode contar comigo, como eu disse para o Paulo aqui no início da reunião, que se tem um cara que pode ter um igual a mim com relação à defesa de projetos de vereador. O que não é importante para mim pode ser muito importante para um outro vereador. Então, esse negócio de matéria de governo, se for uma matéria de governo, beleza. Se eu sou da base ou se eu sou da oposição, eu vou trabalhar de acordo com as minhas convicções políticas. Em matéria de governo, matéria de vereador, não tem base que me faz votar com o governo. Obrigado, vereador Zander.
Nem todos os projetos que são vetados, vereadores, são projetos que é ruim. Nós, como vereadores, nós conhecemos as necessidades da população, vereador Paulo Magalhães. Nós conhecemos. E nós estamos apresentando esse projeto aqui porque já chegou até o nosso gabinete e em vários outros gabinetes aqui desta casa a preocupação com as nossas crianças. E a preocupação com as nossas crianças, quando tem algo a se fazer, tem que ser efetivada e não somente em palavras. Então, é isso, presidente. Eu agradeço a parte. Excelência quer uma parte ou quer discutir? Obrigado, presidente, pelo espaço, né? Doutora Cristina, que está aqui nesta manhã, homenageando ou lembrando do país que teve uma catástrofe, né? O Líbano, é o pinheiro que representa a bandeira do Líbano. Então, é o símbolo. Parabéns, doutora Cristina. Obrigado, presidente. Obrigada, senhora. Eu só peço que a gente agilize, porque faltam 10 minutos, nós temos ainda que vencer a pauta. Toda vez que chega em mim, você quer... Jamais, meu vereador Paulo, aqui nessa comissão não existe qualquer tipo de cerceamento de palavra. É perseguição. Eu só peço que a gente acelere. Perseguição a mim. Eu queria falar para o meu amigo Cabo Sena. Outro dia eu estava pensando na minha vida, quantas vezes eu botei minha vida em risco, que eu não tive orientação e nem acompanhamento, eu não tive pai. E às vezes eu saía, por exemplo, ali no Lago da Rosa, doutora Cristina, eu vim em Graxaguaína, um dia eu desci para o Lago da Rosa, comprei meio pão com salame e fiquei ali. A primeira vez que eu saí da beirada do asfalto para o Tripolim, eu dei conta de ir, eu fiquei o dia inteiro indo e voltando. Eu arrisquei minha vida ali. Então, eu acho que a criança, eu, por exemplo, sou asmático, eu sofro muito. E eu acho que quem tem uma doença crônica, é obrigação do pai e da mãe acompanhar em todos os lugares. Filho é a coisa mais sagrada. E o Cabo Sena está de parabéns. Aqui eu não voto, mas em plenário você pode contar com o meu voto. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo projeto, a pauta número 275 de 2019, de autoria do vereador Romário Policarpo, que dispõe sobre o plantio de muda de árvore na compra de automóvel novo no âmbito do município de Goiânia. O parecer jurídico da Procuradoria foi pela constitucionalidade, o relatório do vereador Divino Rodrigues foi pela aprovação. Em discussão. Eu queria entender esse projeto. Cada pessoa que comprar um carro vai ter que plantar uma árvore, vereador. Simples assim, obrigatório. Mas esse, nós temos que dar um recado para o Bolsonaro, que ele está destruindo Vereador a Romário Amazônia. Policarpo. O Bolsonaro está destruindo a Amazônia. Com apoio do vice-presidente, doutora Cristina, que é o responsável pelo cuidado da Amazônia, o vice-presidente, estão destruindo a Amazônia, um garimpeiro e realmente queimada. Então, é necessário que não implante uma árvore, não, várias árvores. Hein? Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto. Próximo projeto de lei número 406 de 2019, de autoria do vereador Lucas Quitão, que juntou a implantação do livro de ordem nas obras públicas no âmbito do município de Goiânia. O parecer jurídico da Procuradoria foi pela constitucionalidade. O relatório do vereador Wellington Peixoto foi pela aprovação com o acolhimento da emenda substitutiva de páginas número 14 a 19. Em discussão? Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 418 de 2019, de autoria da vereadora Sabrina Garcês, que da nova redação do dispositivo na lei número 9.803 de 2016, que dispõe sobre a admissão de títulos em nível de pós-graduação estrito sensu para efeito de programação funcional sobre a égide dos acordos firmados entre Brasil e os países ibero-americanos, o município de Goiânia e da outras providências. O parecer jurídico foi pela constitucionalidade, o relatório da vereadora Léa Cléber foi pela aprovação, com acolhimento das emendas supressivas contidas nas páginas 22 a 23. Em discussão? Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 443 de 2019, de autoria do vereador Tiãozinho Porto, que denomina o Centro Municipal de Educação Infantil a ser implantado na rua Jovino Borges da Silva com a rua Blandina Garcia Rosa,
Rua Maria Gabriel de Jesus e Rua Com Brasil, no Residencial Vale do Araguaia, seja nomeado CEMEI João Pedro Calembo. O parecer jurídico foi pela constitucionalidade, o relatório da vereadora Léa Kleber foi pela aprovação. Eu queria dar um pitacozinho. Eu fico pensando como é que a gente fica gostando de dar nome a uma obra que ainda vai ser construída, veio não dar certo. O Virmontes Cruvinel, eu estava com a ordem do prefeito Paulo Garcia, construímos o CEMEI Raimundo Lisboa, lá na parte nova. Eu limpando o terreno, ele já fez um projeto botando o nome de uma obra que eu estava realizando junto com o prefeito. O que aconteceu? O projeto dele foi aprovado nessa casa e acabei aprovando um projeto realmente que determinou o nome daquela escola municipal, o CEMEI do Setor Pedro. Então, quer dizer, eu acho que nós devíamos esperar a obra entrar em andamento para depois apresentar. Essa correria para ganhar voto, esses trem não funcionam. A gente tem que dar voto para quem, nome para quem merece, para quem tem história. Então, de forma que eu, sinceramente, em plenário, eu voto contra. Me dá uma parte, vereador Paulo? É uma parte mesmo. O ex-vereador Virmontes Cruvinel, nosso amigo, deputado hoje, ele gostava tanto de nominar obras sem que tivesse prontas, que nós, Vossa Excelência lembra, na legislatura passada, fui até o prefeito Paulo Garcia, vereadora Sabrina, e consegui com ele o asfalto, o recapeamento da Avenida Espatódia, da Laranjeiras e da Flamboyant, lá onde Vossa Excelência agora fez uma obra muito bonita, que foi a praça lá da Mangueira, lá e várias outras obras. E eu estava lá, junto com o Washington, que era o antigo secretário, uma moça, né? O Washington era um cara muito bom, secretário de obras. E vendo a movimentação, o assessor do Virmontes ligou para ele e o Virmontes ligou para o Washington do meu lado. E nós estávamos lá, eu comprei o lanche, que os meninos estavam descendo as máquinas para nós começar a fazer o trabalho. Quando, de repente, liga o Virmontes para o Washington, perguntando o que estava acontecendo ali. E o Washington falou, estou aqui com o vereador Zander, nós estamos descendo, inclusive, descendo as máquinas agora, porque vai começar o asfalto. 3 minutos depois, vereador Paulo, eu nunca vi um negócio rápido daquele. Ele veio em cima de um caminhão alegórico, arrancando metade das árvores que tinha do lado direito da pista, dizendo que a obra tinha sido uma conquista dele. Quebra de decoro ou não, eu só dei o dedo para ele. Dei o dedo para o Virmontes, que é meu amigo. Falei, você toma vergonha, Virmontes. Você estava xingando, você xinga o prefeito todo dia, você xingou o prefeito me deu essa obra aqui, porque você fica xingando ele? Então, Paulo, esse oportunismo eleitoral, ele tem que acabar, cara. Né? Quantas vezes em reuniões eleitorais o ano passado, no Setor Pedro, eu fui inquirido porque da ponte da 1018, Paulo, e Vossa Excelência testemunha disso que eu disse, tem filho aqui, é igual a praça de esportes lá do Setor Pedro, a ponte da 1018, várias vezes eu disse em reuniões, o pai dessa criança aqui é o vereador Paulo Magalhães. A praça de esporte lá do Setor Pedro, da 1015, com a 1018 também, então, pegar a chave, é uma obra conquistada por ele, então nós temos que parar com isso. A questão de nominar, hoje nós temos um projeto aqui que nós vamos nominar, Paulo. O Hospital Público Veterinário vai se chamar Genoveva Rezende Machado, / São Francisco de Assis, está para ser votado hoje. Graças ao meu projeto. Graças à ajuda de todos os vereadores. Obrigado. Eu queria só falar que essa praça que nós fizemos na Mangueira, eles falam todo dia que é o Virmontes. Então, quer dizer, ele está lá há 50 anos, a mãe foi deputada, o pai foi deputado, o pai é conselheiro, ele é deputado, de forma que eu nunca vi uma obra que o Virmontes conseguisse para a população. Quero parabenizar a Sabrina, que anda frutificando na minha região, lá na região do Santa Fé, Buena Vista, Real Conquista. Parabéns, vereador. Aquilo lá é para todos nós e nós temos condições de trabalhar junto, fazer uma parceria e trazer os benefícios. Eu realmente vou, em plenário, votar contra esse projeto. É isso aí, vereador. A gente tem que andar por Goiânia inteira. Quem dera nós tivéssemos vários políticos, como os da categoria dos vereadores aqui da Câmara Municipal. A vereadora doutora Cristina vai fazer um voto em separado, solicitando devolução dos autos ao autor, porque falta cumprir alguns requisitos legais. Em votação, voto em separado a doutora Cristina, para devolução dos autos ao autor, aqueles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado.
Projeto de lei número 072 de 2020, de autoria do vereador Denis Trindade, que reconhece a prática de atividades físicas como essenciais para a população de Goiânia, em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, bem como espaços públicos em tempos de crise ocasionados por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. O parecer da Procuradoria foi pela constitucionalidade, o relatório do vereador Divino foi pela aprovação. Em discussão? Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 053 de 2020, de autoria do prefeito de Goiânia, que denomina de arquiteto Eurico Godoy a ponte da Avenida Leste-Oeste sobre a Marginal Botafogo, no setor leste, Vila Nova desta capital. O parecer da Procuradoria Jurídica foi pela aprovação. O relatório da vereadora Léa Kleber foi pela aprovação. Em discussão, a vereadora doutora Cristina. Bem, nós tínhamos uma conversa aqui na casa, um apontamento, vereador Zander, para denominar esse viaduto como o viaduto da moda, por estar ali no entorno do que a gente criou, que foi o polo da moda goianiense, né? De forma alguma, tinha conhecimento desse projeto de autoria do prefeito, que homenageia o arquiteto Eurico de Godoy. E eu acho fundamental a gente destacar, Eurico de Godoy foi o grande parceiro dos mutirões, do programa Mutirões. Tem gente que diz que a ideia foi dele. Ele nunca foi reconhecido pelo atual prefeito de Goiânia, tendo sido um parceiro dele. Eu tive a oportunidade de assistir à inauguração do Centro de Excelência, obra que foi construída pelo governo do Estado, e ali foi homenageado esse grande arquiteto, Eurico de Godoy. Assisti atentamente a fala de um dos filhos do Eurico, expressando aí todo o histórico do pai e agradecendo finalmente o reconhecimento pelo trabalho público, pelo trabalho social, pelo trabalho comunitário feito por esse arquiteto. Lamento não poder, né, ter uma outra obra desse porte para dar o nome de Viaduto da Moda ou Via da Moda, mas vamos tentar achar uma outra solução. Mas acho a homenagem tardia, muito tardia, mas justa. Vereador Zander com a palavra, depois o vereador Paulo Magalhães. Eu acho que esse senhor, né, que foi o braço direito do prefeito, que fez o projeto do Mutirama, da Praça Universitária, merece muito, mas nós temos um projeto anterior que trata desse tema, que é um projeto do vereador, vereadora Cristina, o projeto do vereador Romário Policarpo, que denomina esse viaduto como, eu me esqueço, é até uma homenagem à mãe do vereador Wellington Peixoto, e aí vai ter uma emenda, inclusive... Pimenta. Pois não, Wellington? Regina Pimenta Peixoto. Isso, Regina Pimenta Peixoto, e nós vamos fazer uma emenda, porque esse projeto está lá na Comissão de Habitação e Urbanismo, denominando Viaduto da Moda Regina Pimenta Peixoto. Então já existe um projeto anterior, infelizmente esse não pode prosperar. Então, com todo respeito, né, eu votaria com muita tranquilidade, até porque o Eurico Godoy é um ícone, né, da arquitetura aqui na nossa cidade, mas existe um projeto com o mesmo tema que é anterior a esse. O nome dele lá no viaduto da BR. O da BR. Eu vou devolver, vou devolver esse projeto para a diretoria legislativa para informar quanto à questão de um projeto anterior, para que a gente possa fazer o arquivamento desse projeto. Eu queria só dar ou a prefeitura colocar uma outra obra com o nome do... Isso aí está faltando... Sabe o que está faltando, o nome do arquiteto, que é justíssimo. Está faltando o secretário de Zander, está faltando o secretário parlamentar, está a par com a Câmara. Quer dizer, ele já viu nós apresentar esse projeto da mãe do Hélito, que foi uma senhora que tem uma história, junto ali, aquele comércio da 44, doutor Cristina. Então, de forma que eu acho que não pode ter duplicidade. Se o primeiro que chegou é o primeiro que nós vamos aprovar. Por isso que a gente se alguém puder me auxiliar, fazendo um voto em separado para devolução para a diretoria legislativa. Vossa Excelência faz, vereador Hélio? É só uma partidinha. Dizer o líder do prefeito, Hélito Peixoto, tem que informar o prefeito os projetos que estão em andamento aqui, Limousito.
é de interesse da sua mãe, quer dizer, já tinha sido aprovado, então de forma que, aprovado não, já tinha sido apresentado, nós vamos aprovar ele, agora tem muitas obras para ser feitas aí, e que nós podemos colocar o nome. Vamos fazer voto em separado, vereador. Se puder, voto separado até para arquivar, já eu faria agora. Vossa Excelência que determina, se Vossa Excelência quiser fazer o voto pelo arquivamento. Faço voto separado pelo arquivamento. Voto em separado, vereador Wellington Peixoto, pelo arquivamento. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo projeto de lei, número 087/2020, de autoria do vereador Emilson Pereira, que dispõe sobre a suspensão do desconto salarial de empréstimo consignados tomados por servidores públicos municipais, ativos e inativos, durante o estado de calamidade pública, declarada pelo Decreto Municipal número 799, de 23 de março de 2020. O parecer jurídico foi pela inconstitucionalidade